Com a Covid-19 circulando, não espere a falta de ar acontecer para procurar ajuda médica. Se você sentir dor de cabeça, cansaço, tosse, febre, perda de olfato ou paladar, procure um posto de saúde mais próximo para atendimento imediato. Só assim será possível o médico realizar um diagnóstico mais rápido para definir a melhor conduta diante dos sintomas e manter o acompanhamento do paciente. Contra a Covid-19, o atendimento imediato salva vidas. Primeira Igreja Batista em Abreu e Lima. Ministério de Comunicação Pibal. Obrigado, Pai. Obrigado por mais um dia, uma noite que se inicia, Pai. Sabemos que é tudo que faz, Pai, benedício. Tu sabes tudo que é bom para nós, Senhor. Por isso, Pai, eu tenho a fala agradecer. Agradecer por tudo, Pai. Agradecer também, Pai, pela minha vida, Senhor. Eu sou um milagre na tua mão, Senhor. Eu creio, Pai, que tu me resgataste da vida que eu vivia. E por isso, te louvo e tu glórias ao teu nome, Senhor. Pai amado, eu te peço, Pai, que aceite esse culto, Senhor, que hora que vamos te oferecer, Pai. Que ele chegue com um cheiro suave, Pai, nas tuas narinas. Que possa ser agradável a ti, Senhor. Fica conosco, Pai, todo o decorrer desse culto. Essa oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode sentar. Chamar a oração, o grupo da oportunidade.
Graças, Pai amados. Vamos exaltar a Deus, nós estamos findando o mês da família e vamos cantar ao Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então venha desfrutar do amor de Deus, você e sua casa, alicerçando ela na palavra do Senhor. Ficou toda a minha casa, ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. La 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 la. La 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 la. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Louvamos ao Senhor, meus irmãos, por estar na casa do Senhor. Lembrando aos irmãos que estamos compartilhando esse microfone com a sua casa. Por isso esse microfone está sendo compartilhado. Eu queria pedir agora à amada igreja que se colocasse de pé para que nós possamos fazer a leitura bíblica, que será uma leitura feita em uníssono, que está no livro de Mateus, capítulo 7. Os versículos do 24 ao 27. Leremos todos em uma só voz, em nome de Jesus. Amém? Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não a pratica é tão tolo como a pessoa que constrói a sua casa sobre a areia. Quando vierem as
as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Amém. Louvamos a Deus por sua palavra, né? Que a nossa casa possa estar firme na rocha, que é Cristo Jesus. Nessa hora também eu convido o grupo para mais uma vez louvar ao Senhor. A igreja pode sentar. Botou a letrinha ali, pode ficar. Obrigada. Que Alicerces tendes pra construir sua casa firme pra resistir grande tempestade que há de chegar e a instável casa há de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras a salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deveras creem, pelas obras mostram a fé que tem, sua fé firmada no Salvador, na maior procela ele sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Louvamos a Deus pela sua bondade, pelo seu amor. Louvamos a Deus por Jesus Cristo, Ele que deu a sua vida por nós. Nós não poderíamos estar em outro lugar agora melhor do que na casa de Deus. Quero então saudar a toda a igreja, aqueles que estão em casa também, né? E nesse momento gostaríamos de fazer um momento de oração, intercessão, pedindo ao Senhor que possa abençoar a sua igreja, o seu povo, né? Nós estamos passando por uma tempestade, momentos difíceis, mas confiantes no Senhor. Nós não podemos perder a fé. Precisamos nos alegrar, nos animar, sermos fortalecidos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E hoje estamos praticamente encerrando o mês da família, né? Eu sei que a gente celebra aqui o ano todo, mas o ministério estará então encerrando o mês da família. Mas gostaríamos
questão de agradecer a Deus. Existem alguns aniversariantes e nós gostaríamos de saudá-los agora. E se estiver aqui de pé, por favor, você vai ficar de pé. Quem fez aniversário é nossa irmã Fabiana Araújo, fez no dia 24, né? Também nosso irmão Gilmar Cabral, fez dia 24. 26, a nossa irmã Emily Moura, está aqui, fica em pé, Emily. Dia 26, a irmã Yolanda Cleide. Também a nossa irmã, dia 26, a irmã Maria Eduarda Mariano, né? Também a nossa irmã Elcione Ramos. E a nossa irmã, dia 27, irmã Débora Lima Soares. Também a nossa irmã Cardinale Cruz, fez também no dia 27. Dia 28, a nossa irmã Maria Madalena do Nascimento. Dia 29, a nossa irmã Maria Lúcia Maria, né? E no dia 30, nós temos aí a nossa irmã Ellen e a Leandro também, farando aniversário, e Vitor Santana, né? Nós temos esses irmãos tão preciosos também. Nosso dia 30 também, a nossa irmã Elânia Correia, né? Está fazendo aniversário. Louvamos a Deus por aqueles que estão celebrando aniversário de casamento. Olha lá, né? Dia 28, nosso irmão Ademir e Cida estão fazendo, Dema e Cida, fazendo mais um ano de vida conjugal, né? Eu louvo a Deus também porque estou fazendo 36 anos de ministério pastoral. Deus me deu o privilégio, no dia 25 de maio, né, nós celebramos essa data e louvamos a Deus porque foram anos ininterruptos, muito trabalho, muita alegria, muitas lágrimas, mas o Senhor me está preservando o seu servo. Eu estou aqui para celebrar. Só em nossa igreja estamos há 21 anos, né? É um prazer estar trabalhando com os irmãos, estarmos juntos para a glória do Senhor. Eu convido a igreja que fique de pé para que nós possamos orar. Eu sei que muitos irmãos aqui têm pedidos pessoais de oração. Geralmente nós pedimos que os irmãos venham à frente. Isso é uma prática nossa que nós fazemos para aqui colocar diante do Senhor o seu pedido. Mas nesse tempo os irmãos entendem que eu vou orar pela sua vida aí mesmo onde você está, sabendo que o Senhor há de operar. Alguns que estão esta semana farão algum procedimento cirúrgico, outros estão também trabalhando, pedindo a Deus pelo uma porta de emprego, alguns irmãos nossos desempregados. Vamos orar por eles para que o Senhor possa então dar essa oportunidade. Louvamos a Deus pela vida da igreja. Eu quero orar a Deus pela sua família, que Deus continue abençoando a sua casa, trazendo alegria. Esta semana nós tivemos a alegria de a irmã Célia, né? A irmã Célia saiu do hospital, mais uma serva de Deus que o Senhor livrou, e Deus tem feito isso todos os dias. Louvamos a Deus para que tudo isso possamos em todo o tempo celebrar o nome do Senhor, né? Oremos. Amado Deus e eterno Pai que está nos céus, glorificado, exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Te louvamos, ó Deus, pela maravilha que o Senhor operou, mandando teu Filho Jesus Cristo, naquela cruz do Calvário, morrer por nossos pecados, dando-nos a vida eterna, Jesus. Ó Pai amado, é por Ele que estamos aqui nesta noite, celebrando o teu glorioso nome, Pai. Senhor Deus, nós oramos porque o Senhor tem dado livramento ao teu povo. Obrigado por aqueles que esta semana foram libertos, ó Deus, de enfermidades. Esta semana o Senhor abriu portas de emprego para outros. Ó Deus, problemas difíceis foram resolvidos. Te louvamos porque o Senhor é aquele mesmo Deus que operou no passado e opera no presente, ó Deus. Tu és o Deus do impossível, meu Pai. Ó Deus amado, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia de nós. Ó Deus amado, coloco diante do Senhor esses irmãos que durante esta semana completaram mais um ano de vida, Senhor. Como Tu és um Deus maravilhoso, Tu és aquele que não nos abandona, Tu estás sempre
sempre ao nosso redor, tu nos abraça com os teus braços e traz, ó Deus, o ânimo, a palavra de consolo, de conforto, de ânimo para nossas vidas. Ó Pai, nós colocamos diante do Senhor aquelas vidas que, infelizmente, ó Deus, nos deixaram, mas felizmente porque estão com o Senhor na glória. O caso do pastor de Igreja Batista em Bom Jardim, Senhor Deus, tu sabes que o teu servo foi para junto de si, e ó Deus, que a família seja consolada, que a igreja também receba o consolo do Senhor. Pai amado, nós te pedimos por esses irmãos que estão fazendo aniversário de casamento, Pai. Senhor Deus, Cida e Deno, ó Deus, que estão celebrando mais um ano de vida conjugal. Continua abençoando esta casa, este casal, estas vidas que são tão preciosas para o Senhor, Pai. Mais uma vez coloco diante do Senhor nossa alegria de celebrarmos cada irmão que celebrou o seu aniversário, mas também, Senhor, meus 36 anos de ministério pastoral. Ó Deus amado, certamente gostaríamos muito de convidar os colegas e convidar amigos para estarmos aqui, celebramos juntos, mas não foi possível. O Senhor está conosco, entendendo o nosso coração, mas gostaríamos de te agradecer diante da igreja, diante dos irmãos, pelas bênçãos, pelos livramentos, pela bênção por vidas que foram ganhas para o Senhor, casamentos que foram restaurados, casamentos que foram realizados, pessoas que receberam, famílias que receberam seus bebês e foram apresentados. Ó Deus, quanta história nós poderíamos contar, e o Senhor nos abençoa de uma forma muito especial. Muito obrigado, Senhor. Continua abençoando a tua igreja, continua falando ao teu povo, através dos cânticos, através da mensagem, ó Deus, que nós vamos ouvir, através do pastor Novelino nessa noite, Pai. Senhor Deus, certamente o Senhor já colocou no coração dele a palavra, mas, ó Deus, nós vamos ouvir e nós seremos edificados para a honra e glória do Senhor. Ó Deus, pedimos que o Senhor continue a nos dirigir, perdoando os nossos pecados e estando conosco em todos os momentos. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Queria convidar os diáconos que estão escalados nessa noite para o ofertório. Não, é agora. Desde já eu quero agradecer a Deus por esse momento, principalmente por estar aqui à frente, dirigindo o culto, em nome e glória do seu nome. Obrigado pela liderança da igreja que o Senhor confiou esse momento que estamos aqui juntos, celebrando a glória de Deus. E vamos orar pelo Espírito Superior. Vamos elevar nosso pensamento ao Senhor. Agradecer a Ele não apenas pelas ofertas que serão entregues, mas por cada um de nós estarmos aqui nessa noite. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por Tua rica presença em nosso meio. Obrigado, meu Deus, porque verdadeiramente nós sentimos a Tua presença, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque sabemos que aonde o Senhor está, o milagre lá acontece. Então nós louvamos, glorificamos, exaltamos o Teu nome, Senhor, por tudo que Tu tens feito em nosso viver. Ó Deus, nessa hora nós Te agradecemos por todas as ofertas que serão entregues, Senhor, que possam ser, ó Pai, administradas, Senhor, conforme a Tua vontade, ó Pai. Mas também, Senhor, nós Te pedimos que o Senhor possa receber a nossa oferta pessoal a Ti, ó Pai. Recebe nessa hora, Senhor, a nossa oferta no Teu altar, Senhor. Recebe a nossa vida grata a Ti, Senhor. Recebe, Senhor, a nossa gratidão. Recebe a gratidão do Teu povo, ó Pai, porque nós estamos aqui com o nosso coração quebrantado, Senhor, diante de Ti. Recebe, Pai, a nossa oferta. Recebe, Pai, cada lágrima. Recebe, Senhor, cada vida que aqui está.
Ó Deus, nessa hora também eu te louvo, Senhor, pela vida do teu servo, o pastor Gesiel, ó Pai, que durante todo esse tempo, Pai, de ministério, ele tem dedicado a vida dele a Ti, ó Pai. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa sustentá-lo, Senhor, com a Tua potente mão, ó Pai. Sustenta o Teu filho, Senhor, e toda a sua família, ó Pai. Toma ele cada dia mais em Tuas mãos, fortalece Teu servo e alegra o Teu servo na Tua presença, Senhor. Porque sabemos, ó Pai, que o Teu servo, Pai, é Teu filho e ele é muito especial para a Tua igreja, Senhor. Então nós te pedimos, ó Pai, abençoa cada dia mais o Teu filho em nome de Jesus. Ó Deus, nessa hora também, Senhor, eu te peço pelo Teu servo, o pastor Nobilino, ó Pai, que também vai trazer a Tua palavra, ó Pai. Instrumentaliza o Teu servo, Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações através do Teu Filho, Senhor. E que cada um de nós possa estar aqui, Senhor, com nossos ouvidos bem atentos ao que Tu queres falar ao nosso coração. Ó Deus, fala conosco aquilo que precisa ser falado, Senhor. Que nós possamos nos alimentar da Tua palavra, ó Pai, e colocarmos Tua palavra em prática em nosso viver diário. Muito obrigado, meu Deus, porque verdadeiramente o Senhor se faz presente aqui neste lugar. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Recebe nesta hora a nossa gratidão, minha e do meu esposo, Senhor, que estamos aqui para honrar e glorificar o Teu nome, ó Pai. Muito obrigado por essa oportunidade. Nessa hora, Senhor, nós Te agradecemos por tudo, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. E o grupo está com a oportunidade para louvar o Senhor. De bênção, minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração Tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres
louvores e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Amém. Amém. Quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A alegria voltou. É o tema da mensagem de hoje. Aqueles que estão acompanhando diariamente as devocionais, viu que a mensagem de hoje tem como tema a alegria voltou. E que bom, graças a Deus por isso. Como o pastor Gesiel trouxe aqui no início, nós estamos finalizando essa série de mensagens sobre a oração dos pais em relação aos filhos. E nós vimos durante todo esse mês de maio, e hoje também é o fechamento do mês da família, nós vimos muitas mulheres, muitas mães, chegando até os pés de Jesus Cristo, fazendo a sua oração, a sua petição, e o Senhor Jesus atendendo a cada uma delas com muito amor. Mas o texto que nós vamos tratar hoje também trata de um encontro entre uma mãe que está totalmente devastada pela morte do seu filho, que está totalmente triste pela morte do seu filho único com Jesus Cristo. Então eu peço que a amada igreja abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, que nós vamos ver juntos esse texto que fala sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. Lucas capítulo 7, eu estou aqui com a Almeida Revista Atualizada. Lucas capítulo 7, e a gente vai ler apenas dos versículos de 11. Vamos até o versículo 17. Esse texto é um texto maravilhoso da parte de Deus e que nos traz ricas lições. Porque Deus, Ele tem um propósito, e o propósito dele é restaurar a família. Por isso o título, A Alegria Voltou. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe na sua Bíblia. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: mulher, não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que conduzia, disse: jovem, eu te mando,
levanta-te. Glórias a Deus. Versículo 15 diz: sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Amém? Que palavra maravilhosa, que texto maravilhoso. A alegria voltou. Esse texto, meus queridos irmãos, ele fala de alguns encontros. Como já dissemos aqui, o encontro de Jesus com uma mãe que estava devastada. Mas esse texto também fala de um encontro de dois grupos, de duas multidões. Percebeu na leitura? Uma multidão estava com Jesus, e essa multidão era a caravana da vida, estava levando a vida. E a outra multidão era a caravana da morte, estava levando a tristeza. Se você se aprofundar um pouco mais no texto, você vai observar que houve também um outro encontro, o encontro de dois filhos únicos, percebeu? De um lado nós temos Jesus, Filho unigênito de Deus, destinado a morrer. E do outro lado nós temos o filho da viúva de Naim, destinado a viver. É o encontro de dois filhos únicos. E se a gente se aproximar e se aprofundar um pouco mais no texto, você vai perceber que tem outro encontro aqui, o encontro de dois inimigos: Jesus e a morte, o último inimigo a ser vencido. Meus amados, essa passagem aqui, ela nos traz grandes lições. A primeira delas é que Jesus, ele, independente das circunstâncias, ele enxerga a nossa dor. Ele nos vê, ele nos conhece. O segundo ponto que nós vamos compreender aqui é que a única esperança é Jesus, independente de qual seja o problema. Jesus, ele venceu a morte, e qualquer coisa, para ele nada, absolutamente nada é impossível. Nossas esperanças estão em Cristo Jesus. Esse é o objetivo da mensagem. Se não, vejamos aí no versículo 11. Porque o versículo 11, ele diz assim: em dia subsequente, observou aí? Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Até aqui. Esse texto, essa expressão, em dia subsequente, algumas Bíblias diz no dia seguinte. Não sei se sua versão diz assim, está correto. Porque esse texto é uma conexão com o que aconteceu anteriormente. E se você voltar um pouquinho, você vai ver que anteriormente Jesus, ele fez um grande milagre. Ele curou o servo de um centurião romano. É importante saber disso, sabe por quê? Porque se você for mais atrás ainda aqui nos textos, você vai ver a fase do ministério de Jesus que leva multidões, porque ele está operando milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Multidão estava acompanhando Jesus Cristo. Por isso que o texto diz assim no versículo 11: e ia com ele os discípulos e uma numerosa multidão. A multidão estava seguindo Jesus. É bem verdade que muitos seguiam porque estavam ali com o interesse apenas de ser curado. Tanto é que na segunda fase do ministério de Jesus, quando ele começa a aplicar parábolas, quando ele começa a dizer negue-se a si mesmo, então a multidão se esvazia. E ficam apenas discípulos. Então Jesus pergunta aos discípulos: por que vocês também não vão embora? E os discípulos dizem: para onde nós vamos? Que só tu tens a palavra da vida eterna. Mas nesse contexto aqui tinha uma grande multidão. O povo levava os seus enfermos, o povo levava os paralíticos, o povo levava os endemoniados, e Jesus curava a todos, e ele cativava com seu olhar, com seu amor, com sua ternura. Jesus cativava com amor. Por isso a Bíblia diz que tinha uma grande multidão. Essa aqui é a caravana da vida. Então aqui nós temos pessoas alegres, louvando, glorificando,
Essa era a caravana da alegria. Essa é a multidão que estava alegre com Jesus. Mas olha o que a Bíblia diz, porque a Bíblia fala que eles vão para uma cidade chamada Naim. Naim é um pequeno vilarejo na área da Galileia, que ficava a cerca de 10 quilômetros de Nazaré. É uma pequena vila, mas foi justamente nessa vila que ocorreu o que nós vamos ler agora. Algo tremendo vai acontecer aqui. E é justamente na porta da cidade. Acompanhe comigo no versículo 12. Porque por providência divina, é nesse vilarejo que o Senhor, Ele vai promover o encontro entre as duas multidões, da morte e da vida. Versículo 12, perdão. Como se chegasse à porta, ou seja, Jesus e a multidão, vieram como se chegando na porta, e simultaneamente, diz o texto, eis que saía o enterro de um filho único, de uma viúva, e que também era uma grande multidão que tinha com ela. Aqui vamos explicar um ponto. Por que esse encontro ocorre na porta? É necessário entender isso. Esse encontro ocorre na porta porque o costume dos judeus era: não se pode enterrar nenhum morto dentro da cidade. Só se enterrava fora da cidade. Por conta de impureza, de contaminação, eles criam em tudo isso. Então esse cortejo estava saindo pela porta enquanto a outra multidão estava chegando. Que encontro é esse, né? Que coisa incrível. A multidão que carregava alegria e a multidão que carregava a tristeza. Então há o encontro dessas duas multidões. Agora observe aqui. A programação para se enterrar um morto segue 3 grandes etapas. Primeiro se tem o quê? O velório. Depois se tem o quê? O cortejo. E por fim se tem o sepultamento. Esse encontro dessas duas multidões acontece justamente no tempo do cortejo. E por que tinha uma grande multidão com esta mulher? Esta mulher não tinha dinheiro, não era rica, não tinha posses. A multidão estava com ela porque, se você parar para observar, várias pessoas a estavam seguindo, justamente porque esta mulher, ela passava por uma grande tragédia. Você observou aí? Você observou aí que ela está, antes de mais nada, a Bíblia diz que ela é o quê? Uma viúva. Percebeu a primeira tragédia dessa mulher? A gente só pensa no filho que está morto, né? Mas essa mulher era viúva, a família dela estava destruída. Ela tinha perdido já o seu marido. O segundo grande problema da tragédia é que a Bíblia diz que ela estava enterrando o seu filho. E ninguém sabe a dor da perda de um filho. Só quem passa por isso é que sabe. E ela estava enterrando o seu filho. Mas vamos para o ponto culminante da tragédia. Não era qualquer filho. Era o filho único dela. É o ponto culminante da tragédia. Enquanto essa mulher, ela cruzava a cidade depois do velório, e todos viam esse cortejo, sabia que aquela mulher era uma viúva, sabia que ela estava enterrando o seu único filho. A multidão então se entristeceu, se compadeceu e viu uma família que estava destruída. Esse é o contexto. Esse é o contexto. E aqui eu quero trazer um ponto, meus amados irmãos, para uma aplicação muito espiritual para nós hoje. Nós estamos, de certa forma, inseridos em um desses dois grupos. Ou estamos com Jesus seguindo para a cidade celestial, ou estamos com os nossos pecados, mortos em nossos pecados, seguindo para o cemitério da condenação eterna. Ou estamos seguindo com Cristo, com a nossa família na rocha, no Senhor, ou a nossa família está destruída, indo no caminho contrário. De certa forma, eu e você, nós que entramos aqui nesse templo, está inserido em um desses dois grupos. Observe o que diz o versículo 13, porque existe uma esperança se pegarmos o caminho contrário. Olha o que diz o versículo 13.
vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. E lhe disse o quê? Não chores, não chores. Jesus enxerga a nossa dor. Mesmo em meio à multidão, aquela mulher sabia que ela estava indo para o sepultamento e deixando para trás a sua esperança. Ela estava indo para a solidão, porque depois que voltasse do sepultamento, ela viria sozinha e sem ninguém. Mas glórias a Deus que no caminho ela cruzou com Jesus. Amém? No caminho ela se encontrou com o Senhor. E a Bíblia diz que no meio da multidão, Jesus não olha para o morto. Não olha. Jesus não olha para o jovem que estava naquele caixão aberto. Não. Jesus, ele olha para a mulher. E sabe por quê? Que no meio da multidão, Jesus conseguiu saber quem era a mãe? É porque Ele nos conhece, Ele conhece a nossa dor, conhece a nossa aflição. Ele nos conhece mais do que nós, a nós mesmos. Jesus nos conhece. Ele também faz isso em Marcos, no capítulo 7. Nós vamos ver que Jesus, ele tira um surdo mudo do meio da multidão, toca nos seus ouvidos e diz: Éfata, abre-te. Jesus, ele tira do meio da multidão e cuida. É isso que ele faz. Esse é o Deus que nós cremos. É o Deus que nós servimos. Então, quando Jesus, ele se aproxima daquela mulher, a Bíblia diz que ele se compadeceu. Você observou aqui que no texto a mulher, ela não faz oração? Percebeu? Percebeu que no texto ela não se dirige a Jesus? Percebeu que ela não faz nenhum pedido para o mestre? Talvez se o filho tivesse com paralisia, talvez se o filho tivesse com alguma enfermidade, ela diria: Jesus, faz um milagre para o meu filho. Não, mas aqui nós estamos diante da morte. E como estamos diante da morte, não havia nenhuma esperança para aquela mulher, não tinha esperança. Então ela não pede nada a Jesus. Jesus simplesmente olha para ela e contempla ela no meio da multidão e vê as suas lágrimas. E o que o texto diz aqui é maravilhoso, porque Jesus não somente nos enxerga no meio das nossas tribulações, não apenas ele nos vê, ele se compadece de nós. Você percebeu no texto? Quando diz que Jesus se compadeceu dela, sabe o que significa dizer que Jesus se compadeceu desta mulher? Se a gente for estudar o texto original, este sentido aqui é o sentido de que Jesus, ele não somente ele se compadece vendo o que está acontecendo com ela, mas ele sente o que está acontecendo com ela. Você prestou atenção aqui? Jesus, ele sente a dor dela. É como se a dor daquela mulher estivesse nele, ele sentiu isso. É como se o coração daquela mulher, a partir daquele momento, estivesse batendo no peito de Jesus. É como que as lágrimas que estão rolando no rosto dela, também estão rolando no rosto de Jesus. Porque Jesus, ele não somente nos vê, ele sente o que nós estamos sentindo. Isso é muito profundo. É como se ele tivesse sentido nas suas entranhas. Ele se compadeceu por ela. Isso é muito forte, meus irmãos. Sabe aquela frase que a gente diz, e é verdade: o compadecer meu e seu é diferente do compadecer de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque existem dores que só quem sabe é quem está passando. Não é assim que a gente diz? Pois muito bem, tem alguém que sabe: Jesus. Porque Ele não somente nos vê, como Ele também sente a nossa dor. Jesus sentiu a dor desta mulher, uma mulher que não tinha esperança, uma mulher que não tinha mais sentido para a vida, uma família que estava destruída. É por isso que em Isaías, capítulo 53, versículo 4, diz que certamente Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades.
e as nossas dores Ele levou sobre si. Esse é Jesus. Mas Jesus diz algo aqui no texto maravilhoso, não somente isso. Jesus dá uma ordem a esta mulher. E olha o que Ele diz. Ele diz: mulher, não chores. Que coisa tremenda, meu irmão. E aí eu e você agora certamente pode pensar que isso é coisa que se diga no enterro. Isso é coisa que se diga num velório, num cortejo. Pedir para não chorar. O próprio Jesus chorou. João 11:35, quando viu a morte do seu amigo, Jesus, ele chora. Mas aqui Jesus diz para essa mulher uma ordem. Ele diz: não chores. No original, se fosse traduzir de forma mais ao pé da letra, seria: pare de chorar. É isso que Jesus diz. Não chore, mulher. Meus irmãos, num luto, as lágrimas humanas são normais, elas caem mesmo. Numa situação de luto, quem é que não chora? Quem é que não chora a dor da partida? Quem é que não chora a dor da separação? Mas Jesus diz: não chores. Certamente, ele foi muito criticado nesse momento. Mas deixa eu dizer uma coisa para você aqui essa noite. Jesus pode dizer isso num velório. Jesus pode dizer isso num enterro ou num cortejo. Mas eu e você não pode dizer isso. A não ser que eu e você tenham a solução para a dor daquela viúva. A não ser que eu e você tenham a solução para algo muito maior. Chama-se morte. Mas quem deu a ordem foi Jesus. Porque Ele é poderoso, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o pão da vida, Ele é Jesus. E quando Ele dá a ordem, a morte e todo o inferno obedece. Ele deu a ordem porque Ele pode dar essa ordem. É com essa autoridade que o apóstolo Paulo, pastor Gesiel, o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai dizer o quê? Ô morte, morte, vem cá morte, onde está a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus matou a morte. Não existe mais o veneno na morte para os que estão em Cristo Jesus. Alegre-se, querido, porque eu não sei qual é o cortejo que você está na sua vida espiritual. Quando Jesus entra no meio, Ele dá uma ordem e diz: não chores. E se a gente for se aprofundar, nós vamos perceber que muitas vezes nós estamos em cortejos diferentes. Muitas vezes o que está morrendo é o casamento na família. E parece-me que muitos casais estão num cortejo somente aguardando a hora do sepultamento. Muitas vezes nós estamos num cortejo dos relacionamentos entre os pais e filhos que estão destruídos, dos filhos que estão deixando a presença do Senhor, dos pais que irritam seus filhos com a educação falsa de dizer: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Muitas vezes a família está sendo destruída e está a caminho de um sepultamento, está passando por um cortejo. Mas Deus está dizendo essa noite: está na hora de você ouvir o Senhor, porque você está cruzando com Jesus e Ele está dizendo: homem, mulher, não chore, erga a cabeça, jovem. Não chore, porque eu, Senhor, é que estou dando a ordem. Foi isso que Jesus disse naquele momento. Jesus está dizendo poderosamente: mulher, não chore. Sabe o que significa isso? É como se Jesus estivesse dizendo àquela mulher: ô mulher, não chore não. Não chore não, sabe por quê? Porque você vai ver o que eu vou fazer. Eu vou transformar as tuas lágrimas de tristeza em lágrimas de alegria, para a honra do meu Pai. E muitas vezes nós estamos chorando pela nossa família, pelos nossos filhos, pelo nosso casamento, relações sentimentais, financeiras no meio da família, que está sendo pervertida pelo sistema do mundo. Os filhos estão se trancando nos quartos por algo chamado depressão. Fecha a porta do quarto e não quer ver mais ninguém. Só sai de 2 horas da tarde para almoçar, depois volta para o quarto, acorda, troca a noite pelo dia. O nome disso é depressão. Filhos que estão dentro dos quartos morrendo pouco a pouco, a caminho do sepultamento.
Então, jovem, você que está ouvindo essa palavra, se você chegou até aqui, é porque Jesus está cruzando o seu caminho. E Ele vai parar esse cortejo. Ele vai parar esse cortejo. Ele vai encerrar esse sepultamento. Acompanhe comigo no versículo 14. Porque Jesus, Ele vai triunfar sobre o último inimigo a ser destruído. Jesus vai se encontrar com a morte. Versículo 14, amados. É tremendo essa passagem. Depois que Jesus, Ele olha para a mulher, depois que Ele dá a ordem dizendo não chores, depois que Ele vê a mulher na multidão, então Ele tira os olhos da mulher. E o versículo 14 diz: chegando-se Jesus, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Você pode dar uma glória a Deus? Jovem, levanta-te. Mulher, pare de chorar. Olha os problemas sendo sanados, olha os problemas sendo estancados por Jesus. Só Ele pode dizer isso, só Ele pode dar essa ordem. A Bíblia diz que Jesus toca no esquife. E o que é esquife? Esquife é como se fosse uma maca. Era assim que se levava um morto, numa maca, um caixão aberto. Quando Jesus toca no esquife, certamente muitos estavam ali para criticar, não é? Então muitos criticaram o Senhor. Números capítulo 19, não se pode tocar num morto. Jesus era um nazireu, não se pode tocar no morto, nem nada, nenhum objeto que o morto esteja. Não se podia tocar no esquife. Mas Jesus, minha irmã Holanda, pensa que Ele quis saber de crítica? Jesus não está preocupado com crítica, Jesus está preocupado comigo, com você, com a sua dor e com a minha dor. Então Ele toca, e não somente Ele toca, se preocupando com isso, mas Ele toca com outro objetivo, para parar. Observando no texto, quando Jesus Ele toca no esquife, então tudo para, o cortejo para. Meus irmãos, aqui a gente tem que entender o seguinte. Parecia uma cena, não é? Você pode se transportar para lá? Se transporta para lá. A multidão estava alegre, feliz, a outra triste, carregando a morte. E o que é que nós em vida fazemos? Respeitamos a morte, não é assim? A morte ela é respeitada, por muitos venerada. A morte, quando veio chegando, certamente todo mundo que estava alegre, vindo com Jesus, louvando, engrandecendo, silenciou Jonas. A morte chegou. E contra ela ninguém pode nada. O grupo então abriu passagem. Um para um lado, outro para o outro, para a morte passar. Mas quando a morte passou, um ficou de pé. Jesus. E Ele toca no esquife e para. Olha que poderoso. Para, que coisa linda essa passagem. Jesus diz para. Ele para o enterro. Entre o cortejo e o sepultamento, o autor da vida estava lá. E Ele parou o esquife. Ele disse, para. Você consegue ouvir a voz de Jesus dizendo para você, não chores? Você consegue ouvir a voz de Jesus dizendo para você, para, chega, agora meu servo, é comigo, tenha fé somente. Tenha fé, creia. Quando Jesus Ele manda parar, Jesus Ele dá uma ordem poderosa. Que coisa tremenda, não é? Ele vai dizer assim, jovem, eu te mando, levanta-te. Certamente, aquele jovem, ele estava com a pele já necrosada, com cor diferente, o sangue já não tinha, os olhos já estavam revirados. Todos esses detalhes são importantes para dizer que Cristo, nada para Ele é impossível. E quando Ele disse levanta-te, a morte teve que se virar, a cor voltou ao normal, os olhos voltaram ao normal, Ele começou a falar, se sentou e a glória de Deus foi vista naquele lugar. Nada resiste ao comando de Deus. Isso precede, meu irmão. Sabe o que isso precede? Naquele dia, quando o Senhor se manifestará, sair do Oriente como relâmpago e vai para o Ocidente, e todo olho verá. Ele virá com poder e muita glória, vem buscar a sua igreja. E a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. E o que o jovem ouviu, eu e você vai ouvir. Ele vai nos chamar pelo nome.
E nós ressuscitaremos em corpo de glória. Quando a última trombeta soar, Jesus vai chamar a mim e a você pelo nome, dizendo: levanta-te. Levanta-te, Elizabeth. Levanta-te, Sara. Levanta-te, André. Ele vai chamar pelo nome, Carlos. Ele vai dizer: levanta-te, eu vim buscar a minha igreja. Os mortos ressuscitarão primeiro. Isso aqui precede a vinda do Senhor. Que coisa tremenda e maravilhosa, meus irmãos. O versículo 15, e nós vamos finalizar nele. O jovem sentou-se, aquele que estivera morto, e passou a falar, demonstrando que Cristo ressuscitou. Agora nós queremos finalizar com este último ponto. E Jesus, grifa na sua Bíblia, restituiu a sua mãe. Jesus restituiu a família. A alegria voltou. O cortejo que saiu com tristeza, agora a mulher não volta sozinha, volta com seu filho. E todos, diz a Bíblia, ficaram aterrorizados, espantados com o que viram. Ele ressuscitou aquele jovem. Deus ama a família. Deus ama a família. Família é projeto de Deus. Sabe por que a gente pode dizer isso com toda a convicção? A Bíblia fala que só houve 5 ressurreições. 5. Elias, Eliseu ressuscitou. E Jesus fez 3 ressuscitações. Essa foi a primeira, a filha da viúva de Naim. Depois teve a filha de Jairo e Lázaro. Para pensar aqui. Todas as ressurreições foi para restaurar a família. As 4 primeiras ressurreições foi entregar os filhos para os pais. E Lázaro foi para entregar ele em comunhão com seus irmãos. Deus, ele ama a família. Deus, ele restaura a família. Deus, ele quer que a família continue prosperando, unida, caminhando na rocha que é ele mesmo. Para finalizar, meus queridos, eu te digo: se você entrou aqui essa noite e sente que sua família está destruída, eu quero te dizer que Deus não desistiu da sua família nem de você. Ele está cuidando da sua família. Ele está cuidando de você. Sabe por quê? Porque Jesus enxerga você, a sua dor, e Ele sente o que você está sentindo. Mas ninguém sente, mas Ele sente. Mas o que a Bíblia diz é que Ele quer restituir o teu lar. Então eu não creio que Deus, Ele te fez apenas para sofrer. Não é o fim. Só é o fim quando Jesus diz que é. E enquanto Ele não disser, há esperança. Que Deus possa te abençoar com essa palavra. Porque você está passando e Jesus está se encontrando com você agora. Nós vamos louvar. Depois nós queremos trazer as considerações finais e a oração final com o pastor Gesiel. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Graças a Deus, amados. A tua família será bendita e teus filhos serão abençoados por Deus. Amém? Esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil
difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não. A angústia te faz se esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Esse não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz se esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Ele engrandecerá teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Esta mensagem que Deus trouxe ao seu coração, ao meu coração, certamente você está saindo daqui com muitas perguntas. Perguntas que não são dirigidas às pessoas, mas são dirigidas a você mesmo. O texto encerra dizendo que o Senhor restituiu, devolveu. Qual é o milagre que você gostaria que o Senhor restituísse na sua casa? Eu não sei se entre nós há alguém que está precisando do primeiro milagre, que é entregar sua vida a Jesus. Talvez você foi convidado, está aqui entre nós, e gostaria de dizer: eu aceito Jesus como meu Salvador. É o primeiro milagre, é o milagre da salvação. Há alguém entre nós que gostaria de fazer essa decisão? Onde você está? Dê um sinal. Eu quero orar por você. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Você que está em casa agora ouvindo este culto transmitido, por que não abrir o coração agora e dizer: Senhor, aqui onde eu estou, entra na minha vida. Você depois nos procura para dizer que fez essa sua decisão. Quem gostaria de fazer a sua reconciliação com Jesus? Voltar, está afastado do Pai, e gostaria de dizer: hoje eu quero voltar para Jesus.
alguém aqui entre nós que quer fazer a sua reconciliação com Deus? Eu quero voltar para Jesus. Alguém entre nós? Talvez também nos assistindo haja alguém que quer fazer agora a sua reconciliação com Jesus. Seu lar está precisando de uma intervenção de Deus. Talvez ressuscitar relacionamentos, um problema que você não está conseguindo resolver. Eu não sei como está a sua vida em casa, como está o lar do seu irmão, da sua irmã, alguém que você conhece, aquele colega de trabalho que você está chorando diante de Deus por ela. Se você lembra agora de algum lar que está precisando deste milagre da morte para a vida, da ressuscitação, você fica de pé onde você está. Pode ser o seu ou um lar de alguém que você gostaria que o Senhor fizesse uma intervenção. Se você lembra agora aquela casa que você está orando, talvez você esteja orando por um parente distante, mas Deus quer salvar a sua vida. Aleluia. Reconciliação. Glória a Deus. Alisson está aqui, não é? Dizendo: eu quero voltar para Cristo. Glória a Deus. Esta é um milagre, o maior milagre que Deus pode fazer. É restaurar, é restituir, é trazer de volta. Você que está em pé, você está orando por uma casa, por um lar. Deus vai sim intervir neste lar, porque o mesmo poder do passado é o poder do presente. Deus pode operar poderosamente na sua casa. Oremos. Amado Deus, ó Senhor, nós clamamos a Ti porque não há outro Deus, não há. Ó Deus, nós temos visto ao nosso redor deuses que se apresentam com propostas de restauração, mas são mentirosos, falsos. Mas esse Deus que deu a sua vida, que derramou o seu sangue, que substituiu o meu lugar da cruz, que me adotou como filho, assinou com sangue o papel de adoção, é esse Deus que eu adoro. Nós adoramos ao Senhor e dizemos a Ti, Senhor, entra na nossa casa, bendito serás. Nós seremos bem-aventurados quando permitirmos que o Senhor entre e faça uma faxina na nossa casa, retire aquilo que não agrada, todos os impedimentos. E aqui estão irmãos e irmãs de pé, dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós e ajuda estas vidas que estão precisando. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai visitar cada lar aqui. Eu creio que o Senhor vai fazer a diferença. Eu sei que o Senhor quer o melhor para os teus filhos. Por isso que o Senhor morreu na cruz para nos dar a salvação. Mas enquanto aqui vivermos, nós dependemos do Senhor. Visita cada lar em nome de Jesus. Vai ali talvez no leito de dor, talvez alguém esteja enfermo, talvez aquele dono de casa, aquele sacerdote não tenha mais condições de administrar o seu lar, e o Senhor vai restaurar o sacerdócio deste homem, esta mulher que precisa, Senhor, ser restituído no seu coração tantas áreas da sua vida, talvez a própria fé. Ali, Senhor, e muda o que precisa ser mudado. Por isso que nós rogamos hoje com a certeza que o Senhor está agindo. Colocamos diante do Senhor o Alisson, meu Deus, está aqui. Este jovem que nós amamos, conhecemos, ele conhece a Tua palavra. Ó Deus, ele está agora dizendo: eu volto para Ti, Senhor.
e a igreja recebe com carinho, mas sobretudo nos céus, os anjos, a alegria, a festa, por esta vida estar aqui voltando para os braços do Senhor. Coloca, Senhor, nele o melhor anel, a melhor roupa, a melhor refeição, que ele se sinta amado verdadeiramente por Ti, Senhor, e que nós possamos também ajudar o Alisson a prosseguir na sua carreira de fé, de salvação. Ó Deus, rogamos a Ti, porque não há outro Deus. Continua abençoando a Tua casa, o Teu povo, a Tua igreja, esta casa que está em casa agora assistindo esse culto. Entra nesta casa, Senhor, faz aquilo que precisa ser feito, que as pessoas permitam, que abram o coração, porque o Senhor pode fazer o impossível, que homem nenhum pode fazer. Por isso que nós rogamos no nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, queridos. Alisson, conte com nossas orações. Estamos juntos em nome de Jesus. Parabéns pela sua decisão. Pode acompanhar o Alisson. Irmãos, estamos chegando ao final desse culto e nós temos apenas lembrar você algumas coisas. Na terça-feira, as organizações missionárias estão funcionando sim, mas da forma online, tá certo? Está acontecendo as lives das organizações, então você fique atento. A MCM, os homens, os adolescentes estão tendo as suas atividades online. Na quarta-feira o culto será presencial e aqui teremos um momento de gratidão, um culto especial, próxima quarta, 18h30. O pastor Gildo e a irmã Ana Nery estarão aqui fazendo um culto de ação de graça, não é? E também o maestro Jonas vai estar somando ao culto da vitória. É o culto da vitória, aleluia, né? E aí, se você também foi vitorioso, vem aqui agradecer, né? Porque será um culto bonito. O pastor Gildo estará apresentando a Deus e o maestro Jonas também esse culto de gratidão. Mas haverá embaixada e mensageira, viu? Então vocês, quem é mensageiro e embaixador, não pode deixar de vir, né? Amigo de missões também poderão vir, se Deus quiser. Sexta-feira, de hoje a 8, mais uma vez o culto será às 18h30. Por quê? Porque o decreto não nos permite fazer sábado e domingo. Estamos então em casa, e, portanto a gente vai fazer presencialmente na sexta-feira. Então você pode vir para participar. Sexta-feira, 18h30, haverá a celebração da ceia do Senhor, tá certo? De hoje a 8. Então você pode participar. No próximo sábado haverá a live do Grupo Ágape, né? O Grupo Ágape está fazendo 20 anos de atividades ministeriais, né? Seu ministério é louvor. Então será no próximo sábado, a hora. Acredito que 18h, né? Você vai ver lá, vai ser multiplicado aí, vai ter um cartazinho, todos vocês vão receber em casa, mas já queremos, reserve esse horário, sábado à noite, o seu encontro é com a Ágape. Prepara lá a mesa, um café quentinho, um bolo bem delicioso, você vai tomar um café com o Grupo Ágape, né? Em casa, você fica em casa e assiste online, eles vão transmitir daqui. É permitido transmitir, né? Só não é permitido fazer presencial, mas a transmissão é permitida. Ok. Lembra os irmãos que nos 2 domingos que nós estaremos então impedidos de estar no templo, você vai às 9h da manhã, está às 9h da manhã, o irmão poderá ligar no YouTube, né, no site da igreja, lá no endereço da igreja, Primeira Igreja Batista em Abreu Lima, né, e você vai ver Igreja Sempre. A igreja não pode parar, nem pode fechar.
né? Então vamos fazer um momento de culto logo de manhã às 9 horas. Em seguida nós vamos passar para o professor da escola dominical. Então você vai ter também aula online. O professor vai estar transmitindo para você. Pega a Bíblia, o caderno e continue estudando a Bíblia na escola bíblica dominical, domingo às 9 horas da manhã. Culto e escola logo em seguida, tá certo? Nós então estamos, essas são as atividades. E à noite, eu sei que quando chegamos à noite, no domingo aí, nós queremos, estando em casa, a gente precisa ligar no culto. Liga no culto da igreja, tá certo? Você que está em casa, então é sempre bom. Os domingos estamos transmitindo os cultos não vão parar, serão transmitidos. Que Deus abençoe cada irmão, a sua vida. Muito obrigado. Se há alguns visitantes aqui presencialmente conosco, fique de pé para que nós possamos conhecê-los. Há alguns visitantes. Não há. Todos que estão aqui presencialmente, são já membros e congregados. Deus abençoe a vida dos irmãos e nós vamos continuar. Quem se batizou domingo passado, você vai lembrar que você precisa tomar a primeira ceia. Então, sexta-feira, você precisa estar aqui para participar da primeira ceia do Senhor, tá bom? Se Deus assim permitir. Vamos ficar em pé, irmãos, para a gente estar encerrando, ministrando a bênção dos apóstolos, e que a sua semana, seja uma semana abençoada. Pastor Nobelino, muito obrigado por Deus ter lhe usado nesta noite, e também o grupo que nos cantou, o que cantou os hinos hoje à noite, e também os irmãos que participaram. Que Deus abençoe todos aqueles diáconos que participaram do culto, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um dos irmãos. Obrigado, Senhor, porque estamos tendo a oportunidade de celebrar com portas abertas, com alto e bom som, falar do nome de Jesus Cristo, quando tantos países estão com as proibições de pregar o Evangelho. Hoje, ó Deus, quando é celebrado o dia da igreja perseguida, é a igreja que gostaria de pregar, mas quando prega, são presos, são mortos, são excluídos, porque a mensagem em alguns países não consegue chegar. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque ainda há, diante desses desafios, há missionários que, desafiados pela morte, desafiados a não voltar mais para casa, chegam desses países e pregam o Evangelho do Senhor. Quantas vidas estão se convertendo, louvado seja o nome do Senhor. Meu Pai, muito obrigado por este culto, obrigado, ó Pai, que o Senhor falou grandemente aos nossos corações. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor morreu na cruz pelos nossos pecados, e o Senhor pode restituir aquilo que foi perdido. Pai amado, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e as consolações do Espírito Santo esteja com esta igreja, com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos, com oração silenciosa, e vamos sair calmamente. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom.